Ei, gente! Hoje é dia de live com Furla Neto, o psicólogo Furla Neto. E vou colocar aqui o tema sobre... Eu não lembro o nome, vou deixar para a gente conversar. Furla Neto já está aqui, nós já vamos dividir a live, eu e o doutor Júlio Furla Neto. Ele já solicitou, cadê? Aqui, vamos dividir. Aguardando o Furla Neto, que vai entrar hoje, 21 horas, sexta-feira. Hoje é dia 23. Ei! Oi, doutora. E aí, Júlio, doutor Júlio Furla Neto. Deixa eu Tudo levantar bem? aqui que estão comendo. A minha cabeça está comendo. Não pode comer a cabeça. É Aí, importante pronto. aparecer a cabeça, né? É, gente, sem testa não dá. Adorei a modificação que você fez no tema, que o tema estava muito comprido, né? Repete aí o Sim, tema, doutor Júlio Furlan Neto, por favor, para a gente já olha, eu conversar. entendi como que essa questão que nós havíamos falado na live anterior do politicamente correto, ele está interferindo de forma negativa na qualidade de vida, na saúde mental, emocional e às vezes até física das pessoas, né? Então, como essa pressão, essa questão do politicamente correto está dando um efeito colateral negativo ao invés de direcionar as pessoas para coisas boas e corretas realmente, né? Exatamente. E a gente vai conversar sobre isso, né? Porque em Vamos prol abordar isso. de parecer que tudo tem que ser muito equilibrado, as pessoas estão se perdendo, né, doutor Júlio Furlan Neto? Então, até porque é difícil você mensurar assim quem é quem para falar que tudo tem que ser de tal forma, né? Já é bem delicado isso, né? Quem é a pessoa que estipulou isso ou aquilo, que disse que tem que ser assim ou assado? Às vezes as pessoas fazem leituras erradas, né? Eu até respondi um comentário de um dos meus posts e a pessoa, uma senhora, se não me engano, de 73 anos, falando sobre frustração. E ela deixou um comentário muito rico. A conclusão do comentário dela é que a frustração é a vida em si. Nossa. Ela falou para mim, ó, eu acho que o psicólogo não vai concordar comigo, porque ó, eu entendo de comportamento, só estudo psicologia. Eu até achei legal que a minha resposta para ela foi essa. Falei, ó, não estou aqui na posição de concordar ou não, mesmo tendo entendimento por uma ciência que estuda o comportamento humano. Se seu comentário é seu, uma vivência, uma experiência, está sendo compartilhado com o intuito de colaborar de alguma maneira, a gente vai tentar sempre aprofundar e conhecer na sua visão. E às vezes a pessoa, por ter um pouquinho de autoridade em algum contexto, né? A gente pode pegar pais de famílias com filhos, esposo com esposa ou esposa com marido, cargos de chefia, na área organizacional a gente vê cada presepada em relacionado a essa questão do abuso, de querer empurrar o politicamente correto no outro, né? Às vezes a pessoa não sabe lidar com essa questão dela ter um conhecimento e ela confundir que ela tem uma verdade absoluta sobre algo e os outros deveriam viver como ela, né? Bem delicado isso. Furlan Neto, essa semana, eu tô quase todo dia compartilhando um videozinho que eu acho em algum Instagram e eu acho interessante, eu acabo compartilhando. Essa semana eu compartilhei das duas meninas na festa de aniversário. A menininha com 3, feliz na hora do parabéns. A outrazinha com 5, que deve ser uma irmãzinha dela, foi lá, pagou a velhinha. A menininha com 3 partiu para cima, puxou os cabelos. A outra com 5 achava engraçado que ela saía toda plena, botando o cabelinho para trás. A menina foi lá, puxou de novo o cabelo. Briga totalmente normal que acontece quando você tem irmãos ou irmãs. Ok, achei bonitinho o vídeo para compartilhar, porque foi uma disputa de poder, com certeza. A gente começa a querer disputar pelo nosso espaço quando a gente está dentro de casa. Os nossos primeiros colegas de trabalho são os nossos irmãos ou as nossas irmãs. E hoje a gente está vivendo essa era de filhos únicos, aí o ser humano vai para a escola, é na escola que ele começa a disputar o espaço. Ok, o vídeo eu achei legal. O que me assustou foi a quantidade de comentários fazendo menção a uma cenazinha que dura 25 segundos e estabelecendo o norte da vida de cada questão.
que as crianças eram abusivas, que os pais eram isso, que não sei o que mais. E assim, tantos comentários que eu falei, gente, aonde esse povo está vendo isso tudo? Todo mundo detentor da régua da vida. Todo Sim. mundo detentor. Os que comentaram negativamente, né? E assim, cada comentário grandão, hein? E cada comentário, eles viram tantas patologias, psicopatologias, num videozinho de 25 segundos, que eu falei, gente, aonde que vira isso tudo? Eles viram um recortezinho da vida de 25 segundos e estabeleceram a diretriz da vida, com conceito diagnóstico, quem estava certo, quem estava errado, o que vai ser a menina A, o que vai ser a menina B, e por aí vai. E eu vi nesse post que eu fiz essa semana, tá aqui no feed do Instagram, eu vi literalmente o recorte do que está acontecendo na nossa vida. Nós estamos vivendo isso que separaram. Está parecendo muito a França 300 anos atrás, quando a França vivia separada, vivia todo mundo junto e misturado, e a França foi lá porque começou na França. Colocou os idosos nas casas de repouso, colocou as crianças nos orfanatos, as mulheres que eram prostitutas nos locais de prostituição, os loucos, na época que o Felipe Pinel estava desacorrentando os loucos, e aí colocaram os loucos doentes mentais, os transtornos mentais, nos hospícios. Hoje a gente já vive de novo não hospício, porque não existe mais hospício, né? Existe aqueles que ainda existiam, mas hoje a gente trata as pessoas que têm transtornos mentais inseridas na sociedade. E eu falei, gente, o que está acontecendo com essa nossa sociedade? Que a sociedade está ficando pesada demais para viver. Todo mundo... A Flor de Lis é mandante de matar do marido, ela já virou psicopata. Todo mundo já fala que ela é psicopata. Ela não é só uma mandante do crime, não. Ela é psicopata. O outro termina com a namorada. O Gustavo Lima acaba o casamento, não. É porque ele traiu 200 vezes e é porque ele tem dinheiro. Nós estamos vivendo isso. Cada um é detentor de um diagnóstico e nós mesmos, a gente não tem nem mais espaço para dar diagnóstico. Uma outra coisa, Flaneto, eu tenho o canal de YouTube. Aí, às vezes, eu não gosto, para que eu vou dar diagnóstico para as pessoas? Eu nem gosto de dar para meus pacientes. Se diagnóstico desse algum resultado, o DSM não estaria com 1000 páginas. E aí as pessoas comentam assim, você pode nem saber dar o diagnóstico, mas eu sei. Eu falo, gente, o que você acha disso, Flaneto? Desse recorte? É o que a Mary Alves está falando. Todo mundo se acha psicólogo, neurologista, médico. A minha amiga, doutora Leila Miguel, ela é médica. Ela fala, Cássia, todo mundo já chega com o diagnóstico do Google e quando tem dúvida, pega no Yahoo. O que você acha disso? O que você acha disso que eu comentei? Eu gostei do comentário já associado à fala da senhora. Eu li aqui também, está todo mundo se achando psicólogo. Eu acho que não dá nem para associar esse comentário, porque psicólogo não faz isso. Pelo menos os bons psicólogos não fazem. Esse que é o interessante. Quem as pessoas acham que faz a leitura do comportamento, que fala o que não é, fala o que é, não faz. O psicólogo faz a pessoa fazer um enfrentamento próprio dela. Si próprio. Só isso. Em qualquer que seja a abordagem. Isso é psicoterapia. Pode ser feita de várias formas. Repete de novo, Flaneto. Para todo mundo entender o que faz um psicólogo que estuda muito e faz no consultório. Porque as pessoas acham que psicólogo dá conselhos, né? Quem dá conselho é conselheiro. Então, repete, por favor, que eu achei muito legal o que você falou. O psicólogo faz a pessoa fazer o enfrentamento dela mesma. Ela enfrentar o que ela é, o que ela pensa, o que ela age, porque ela age, porque ela sente. O psicólogo direciona a pessoa para ela mesma. E fica olhando aqui para ajudar essa pessoa a entender o que ela está manifestando naquele momento. É a maneira como eu percebo. Tanto é que quando eu tenho atendimentos clínicos, eu sempre pego muito firme na questão da pessoa evitar ao máximo falar do outro. Ah, meu marido não sei o quê, ah, meu filho não sei o quê, ah, o cara lá no meu serviço não sei o que lá. É válido para nós termos conhecimento da situação. Você saber, bom, essa pessoa vive em tal contexto, com indivíduos que ela percebe de tal jeito. Tem mais esse detalhe, né? O que ela descreve é uma percepção dela, então já não conheço aquela pessoa. Ah, meu marido isso. Você não conhece o marido. Você conhece o que ela percebe do marido.
Depois que você tem essa informação, é completamente inútil ficar falando sobre isso. Agora que eu já sei, eu tenho que trabalhar a sua percepção sobre si e a sua percepção sobre o marido. Então a gente só vai falar de você. Ah, mas o meu problema no relacionamento depende de dois. A gente só vai falar de você. Não tem o que eu fazer. Exatamente. Isso é terapia, não. É. Psicoterapia. Eu gosto de falar terapia porque fica mais fácil das pessoas entenderem, né? Você falou do politicamente correto, eu já tomei comentário até disso. Ah, o correto é psicoterapia, não é terapia. O que eu vou responder para a pessoa, ó, com 12 anos no lombo de atuação, pós e pós, né? Eu não sabia dessa. Muito obrigado por me avisar. Parabéns. Você, afinal de contas, agora... Sabe o que que me faz lembrar esse momento da história agora que a gente está vivendo? Eu tenho um filho que hoje ele tem 30 anos. E quando ele tinha mais ou menos assim, 7, 8 anos, ele achava que ele ia dar a solução da minha vida. E ele sempre falava, mãe, você tem que fazer isso, isso e isso. E eu sempre brincava com ele e falava, Lorenzo, que bom que você nasceu e que você está com 8 anos, que agora você vai conduzir a minha vida. Porque até agora eu não sabia fazer nada. E aí ele tinha 8 aninhos, ele era uma criança. E às vezes eu tenho a sensação que eu tô convivendo com pessoas que emocionalmente elas têm 8, 9 anos de idade. Sim. Porque é assustador o que a gente está vivendo. E o que Não é, uma Flávio? criança faz, né? Vamos associar aí ao politicamente correto. Uma criança não solucionar as coisas sozinha, então ela projeta no outro ou delega para o outro. É isso que uma criança Exatamente. faz. O que eu quero dizer com isso em Exato. analogia? É mais confortável eu falar que o Gustavo Lima é um porcaria, que ele é rico e não tá nem aí, que ele desvalorizou a mulher, eu criar o que eu quiser na minha cabeça, do que eu olhar para minha mulher dentro da minha casa e edificar minha relação. É bem simples a conta. Qual que é mais Exatamente. fácil? Arrastar o Instagram, apontar um dedo ou arrumar o que você está vivendo? Ou melhorar, caso não tenha que Exatamente. arrumar nada, se está Exatamente. satisfeito, né? Às vezes a pessoa nem tem um problema. A Exatamente. ferida dos outros não dói numa pessoa que Não não tem dói. nível de empatia. Até para Exatamente. quem tem não dói igual. Eu falo para cliente, Exato. meu cliente descreve a dor dele, não sei o quê. Para Júlio, você atende casos de crise de pânico há mais de 12 anos. Atendo. Então você sabe como que é? Não, eu não tive. Ah, mas eu Exatamente. entendo racionalmente, sinto por transferência e contra-transferência, sinto um pouco da emoção que a pessoa compartilha comigo. Mas há a distorção da minha própria psique sobre aquilo. Eu não sei. E são 12 anos vendo isso quase que diariamente, para não falar diariamente. Então por isso que eu falei que o psicólogo é o único que não dá, porque ele entende a realidade. Eu não sei. A gente pode ver com vestuário, a senhora falou uma vez, né? Quantas pessoas às vezes já olharam para mim, essa eu não cheguei a ouvir, mas o Júlio trabalha de camiseta, pô, o cara me atende de camiseta. A senhora gosta de cores, igual sempre falou, gosta da franja. Nossa, aquela doutora, psicanalista do meio masculino, que a psicanálise já tinha, que você deu mais com exemplo. Mas, cara, eu já ouvi cada comentário, ah, mas aquela pessoa é isso. Mas, cara, eu não quero saber, eu quero saber a habilidade que ela tem com aquela ciência e como ela pode colaborar com as pessoas que eu conheço. Eu não estou dormindo com aquela pessoa, eu não estou na família daquela pessoa, eu não preciso abrir uma sociedade com aquela pessoa. Não preciso nem chegar no nível de me desconfortar de pensar em nada. Agora, se ela agregar um mínimo de valor para as pessoas que eu tenho interesse em ajudar, ela é valiosa para mim. Bom, Uma outra coisa que eu percebo muito hoje, muito, meu Deus, eu tenho 60 anos, né? Quando você tem 60 anos, já pode até ter quadro no Fantástico que eu já vivi. Porque a gente é 6 décadas aqui na Terra, é muito tempo. Mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais da vida. E amém. as pessoas chegam e falam assim, nossa, mas você pensa assim? Então eu vou te deixar de seguir. Gente, aí, Forlaneto, eu adoro o seu canal do Instagram, sabia? Todas as postagens suas eu gosto, você tem uma alma generosa, você tem vontade de ajudar as pessoas, você sempre está ajudando, construindo textos. Eu acho muito legal, porque isso é a Obrigado. verdadeira empatia, né? Então, aí, porque você pensa alguma coisa diferente de mim, eu vou deixar de seguir você e vou deixar de ser beneficiada, porque você pensa de um jeito A, B ou C. E quando eu leio algum comentário que a pessoa fala, ah, você é Bolsonaro,
Não, vou deixar de seguir. Dá vontade de falar assim, você quer ter logo ou quer adeus? Porque a pessoa, ela está sendo beneficiada, ela tem os vídeos que eu faço, ela igual você, eu vejo a sua generosidade, eu admiro você nisso. A pessoa não consegue entender, fala, caramba, ela pensa diferente, mas ok. Meu filho não pensa igual, os dedos não são iguais. A mão não tem dedos iguais. E essa unanimidade, eu gosto muito do que Freud falou. Exatamente. Os meus já eram diferentes, eu deixei um Agora pouquinho são cada mais um mais ainda. diferente do outro. E Freud falou, quando 4 estiver conversando e os 4 estiverem concordando, pode ter certeza que alguém está dominando os outros 3. Então, por que a gente não sabe lidar com a diferença? Por que a gente tem que ser o gueto da homossexualidade, o gueto da heterossexualidade, o gueto dos negros, o gueto dos burgueses? Quem separou a gente foi pessoas que não deveriam separar. Nós temos que estar todo mundo junto e misturado. A gente tem que entender. Aí as pessoas... Imagina, você ter que andar com pessoas iguais a você é chato demais. Porque quem vai te desafiar? Quem vai desafiar você a algo? Então, essa unanimidade, a unanimidade é burra. Já disse alguém que eu não sei quem disse. Nós temos que nos tolerar diferente e aí crescer um com o outro. Porque nós somos diferentes. Por mais que nós pareçamos iguais, nós não somos iguais, nós somos seres diferentes. Olha, uma futura aluna minha da turma agora, do dia 23 e 24 de novembro, a Eunice está falando, conheci o doutor Júlio através de você, Cássia. E eu gosto disso, eu estava lá na casa da minha amiga Leila agora, corri para a nossa live, eu estava lá. E aí eu falei, Leila, são 2 pessoas que eu gosto muito de fazer live, 3 pessoas. O Júlio, o doutor Júlio, o doutor Alexandre, que está aqui, o meu ex-cunhado, cunhado de quando eu era jovem, o Jackson, que tem ele é diretor de uma faculdade em Itamaraju, e a Tereza também, uma colega de doutorado, eu gosto muito de fazer live com ela. Estou implorando a doutora Leila para fazer uma live comigo, mas a doutora Leila não faz ainda. Mas assim, e vocês são pessoas que eu percebo que são diferentes de mim. Mas como é bom conversar com pessoas diferentes. A Helena está falando, a diversidade é necessária. A diversidade faz a gente crescer. O diferente faz a gente crescer. O igual faz a gente ficar acomodado. Por que a gente tem que pensar igual em tudo? A gente não tem que ser assim. E esse momento que a gente está vivendo é um momento que as pessoas chegam tão destruídas para a gente, né, doutor Furlaneto? Doutor Júlio Furlaneto? Eu tenho visto isso, por exemplo, muito no campo dos relacionamentos íntimos, entendendo bastante mulheres casadas, separadas, em união de algum tipo e com filhos pequenos, vamos colocar assim, crianças de 1 a 10, 12 anos, né? Mulheres de 25 a 40, 42 anos, mais ou menos, é um nicho de pessoas que tem aparecido bastante. E como elas se preocupam, por exemplo, ela está numa relação, um exemplo simples, que acontece com muita frequência. Ela vê que aquela relação é quebrada no sentido dela não consegue viver bem ali, e ela não tem o que tentar mais criar para ajustar aquilo, porque não tem sincronicidade mais entre o casal, não tem mais compaixão, não existe, então não tem como construir algo. E ela, por exemplo, me descreve, mas se eu terminar o meu casamento, o que minha família e a família dele vão achar? Porque minha família, por exemplo, é católica. Não relacionando a culpa à igreja, mas fui criada numa educação que é para eu casar e casar com a pessoa até o final. E meu filho vai ser filho de mãe solteira. Eu escuto isso de pessoas incríveis como seres humanos. Isso que é triste. A maioria tem nível de graduação alto, trabalha, é bem relacionada, lê bons livros, viaja, conhece boas culturas no mundo, mas se apega a níveis de preocupações baseado num politicamente correto, às vezes, que foi construído lá atrás ainda. Vamos supor, de padrões que foram construídos, às vezes, 100, 150, 200 anos atrás, e ainda tem resquício de aplicação aqui, que dificulta com que essa pessoa se ajuste, porque ao invés dela pensar com a cabeça dela, ela quer se apropriar de não desconfortar todo esse nível de politicamente correto ao entorno.
Aí você explica para a mãe, mesmo você explicando, você vê que a resistência é grande. Ó, o seu filhinho vai se desenvolver melhor se você estiver bem, saudável, principalmente emocionalmente, tranquila, do que se você estiver numa casa, estiver mal, ele perceber isso, ele ter esse convívio de você, sua capacidade criativa vai ser menor, mesmo que você esteja ao lado de uma figura paterna, vai ser pior para ele, você colocar na balança, você explica. Daí a pessoa trava, aí ela procura mais um meio, alguma coisa dessa questão do politicamente correto, né? Ah, mas como alguém vai me contratar sabendo que eu moro sozinho com uma criança? Vamos entrar em outros pontos, que é uma coisa como eu não dou conta de bater pontos, trabalhar 44 horas semanais, só eu e a criança. E eu vou ter que trabalhar mais. Esse é o tempo inteiro apego no que os outros vão pensar. E assim, os outros que estão pensando, às vezes, são justamente as pessoas que estão prejudicando a sua vida. Essa é a parte mais catastrófica da coisa. Se fosse alguém bom, né? Esse que é o problema. Alguém bom não faria isso com você. Aí você fala, ah, mas você está falando que minha mãe é ruim. Não por intencionalidade. Ela não te deseja mal e ela pode te amar, tal como pode não amar e também desejar mal. Tem casos aí muito incríveis, principalmente quando a gente vai para aquele lado de alguma patologia, de narcisismo, etc, né? Mas ela não consegue te perceber da maneira que você precisa viver. Ela projeta a visão de mundo dela em você. E aqui está feito mal. Aqui está feito o politicamente correto da figura materna, que é uma figura extremamente impactante, ou até paterna, em você. Você nem se dá conta porque aquilo está sendo introjetado desde lá da primeira infância. A pessoa nem para pensar nisso, quando tinha 1 aninho, 2 aninhos, começou a entender, ouvir, significar as coisas com mais riqueza em detalhe, vamos colocar assim, mais linguagem, né? Em termos de complexidade do que o que, aqueles valores já estão todos sendo colocados. Quando você chega lá com 8 anos, 7 anos, você começa a questionar, que hoje todas as criancinhas estão ligeiras, né? O que eu devo ter feito com 8, acho que eu comi a terra. Com 13 eu devo ter começado a pensar alguma coisa. Hoje com 13 já é uma cabeça de adulto conversando com você. Você se assusta conversando com uma criança. Já tem todo um paradigma do politicamente correto dessas pessoas que viveram ao seu entorno. Tá ali. Quer você queira, quer não queira, né? Isso a psicanálise, por exemplo, aborda com muita riqueza, que a gente pode falar de questões inconscientes que vão ficar registradas nessa pessoa, né? Além de padrões de ego, questões conscientes também, né? De julgamento, níveis de superego. Para o superego dá para fazer muita associação legal à questão do politicamente correto, né? E, Furlan Neto, como que essas pessoas que elas estabelecem alguns valores que tem que ser daquele jeito e elas querem frequentar aquele local. Eu gosto muito do Clodovil, sabe, Furlan Neto? Eu sou da época que Clodovil, ele tinha programa de televisão, depois ele se tornou um deputado federal e ele foi um cara muito íntegro com os valores dele. Admirava ele. Admiro, né? Porque a gente não deixa de admirar porque a pessoa não está mais aqui. Uhum. E ele sempre falava, como hoje em dia eu gosto muito do maquiador Agustín, um uruguaio que tem menos de 30 anos. Nossa, como eu gosto dele. Como Clodovil, eu lembro dele porque eu ia muito para Ubatuba. E ele é de lá, era né? a terra dele, ou ele morava lá, alguma coisa assim, então eu lembro muito dele por causa disso. O Clodovil morreu com 72 anos e o Agostinho, que tem 29 anos, e ele começou, hoje ele é um empresário de sucesso aqui de maquiagem no Brasil. Uhum. E ele vende produtos, ele tem uma empresa, e ele fala, eu não quero andar, porque no gueto dos homossexuais eu sou discriminado, porque ele pensa diferente. Aí eu sou discriminada demais num ambiente da psicanálise, que é um ambiente masculino. Como se eu não pudesse ser inteligente na área da psicanálise, porque eu sou mulher, sou velha e sou loura. Porque eu tenho um estereótipo que é cobrado da loura, que outra coisa. Então, todas as vezes que eu vejo que você coloca um rótulo na pessoa, você não está falando da pessoa, você está falando de você. Quando a gente precisa colocar um rótulo, é porque a gente já se sentiu inferior. E quando a gente aceita esse rótulo, é porque a gente também é inferior. Então, seja o que colocou o rótulo, seja você que aceitou o rótulo, fala de uma baixa autoestima, fala de uma não classificação
de quem é você. E nós temos que nos construir independente do que o outro pensa da gente. Porque o outro pensa zilhões de coisas. E ele pensa baseado pelo psiquismo dele. Ele não pensa baseado no que ele está enxergando da gente. Porque, de verdade, a gente tem que ter essa construção dentro de casa. Porque quem constrói nossa autoestima é papai e mamãe, ou quem está criando a gente. E aí a gente entra no mundo sem essa construção, sem saber exatamente quem somos nós. E o mundo não aceita as pessoas diferentes. O mundo tem muita dificuldade de lidar com as personalidades diferentes. Aquelas personalidades que são mais corajosas, personalidades que têm mais intrepidez. Não estou falando de inconsequente, não estou falando dos inconsequentes. E geralmente quem chega para análise é o perfil que era diferente nos locais. Sim. Porque os iguais, eles se sentem todos unidozinhos, nadando todos rumo ao mesmo local. E quem busca terapia, tanto que eu tenho uma formação que chama terapia do sistema familiar, que fala que o paciente sintomático é o paciente que está tentando fazer a família se movimentar. E ele que vai para análise, ele que vai para terapia, né? Para psicoterapia, né? Que a gente tem que falar assim. Então, e eu gostei do que você falou. Na verdade, no senso comum, as pessoas não sabem a diferença de psicanálise, psicologia, de psiquiatra. Todos acham que é a mesma coisa, sabe? Posso ser sincero com a senhora? Tem muita psicóloga que não sabe a diferença de psicanálise para psicoterapia. A psicoterapia do psicólogo é a psicoterapia realizada por uma formação psicanalista. Muitos psicólogos não sabem. Exatamente. Não sabem o que você por isso que de tempos em tempos... sabe? É verdade. Porque o psicanalista ele faz análise, o psicólogo ele faz psicoterapia porque ele tem várias terapias. Gestalt, fenomenologia, Gestalt igual você, né? Você é um gestaltiano. Fenomenologia, abordagem centrada na pessoa, por aí vai, organizacional, Detran, testes, os testes projetivos, são tantas, né? E psicanalista faz análise, psicólogo pode fazer análise, se ele for formado se ele tiver abordagem da psicanálise, ou psicoterapias. E a gente tem que parar de brigar, E médico, psiquiatra, é aquele que vai receitar um remédio, que a gente, às vezes... Eu tenho um psiquiatra que eu, de vez em quando, tenho que mandar meus pacientes, porque eu vejo que não é uma questão comportamental, cognitiva, eu vejo que é uma questão estrutural, eu vejo que abalou de alguma forma. E, às vezes, a gente tem que mandar para um neurologista, né? Então, a gente tem que entender dessas coisas. Na verdade, a gente entende quando a gente tem... Eu gosto de uma frase do Einstein, que ele fala que o que fez ele chegar onde ele chegou foi a curiosidade. A gente tem que ter essa curiosidade da criança, porque a criança é curiosa. E a gente tem que ter essa vontade de ter uma curiosidade. Deixa eu ler uma pergunta aqui da psicóloga Letícia. E quando o paciente quer fazer prova oral com a gente sobre o nosso trabalho? Mas deixa, não tem problema. Psicóloga Letícia, não tem problema. Quando ele quer fazer prova oral com a gente, é porque de alguma forma ele está inseguro. Porque ele quer sentir segurança na gente para a gente poder ser o espelho que ele precisa. O problema é que a gente não pode entrar na insegurança dele. Ele chega inseguro, por isso que ele é nosso paciente. Porque se ele fosse seguro, ele não ia fazer análise, nem psicoterapia, ou nem terapia. Por exemplo, eu na minha formação em terapia sistêmica familiar, eu faço terapia do sistema familiar. Não tem problema, eu acho que nós como psicólogos, nós temos que ter uma capacidade de ser um bom condutor da análise, né, Porra Neto? Porque senão a pessoa vai procurar outro. Se ela não sentir essa segurança na gente, ele vai procurar outro. Tem que formar aliança terapêutica. Tem que formar, igual um dia você falou, tem paciente que ainda nem entrou na análise, na psicoterapia, porque você fica fazendo a anamnese há tanto tempo, porque você quer entender a vida das pessoas, né, Porra Neto? A pessoa, para esse comentário aí da psicóloga, o anexo, quando ela desconfia da sua autoridade, do seu conhecimento, vamos supor, é uma maneira dela tentar fugir, de entrar no processo. Porque se ela conseguir te desqualificar, ela vai conseguir, de forma racional, esquivar do processo terapêutico. Não preciso fazer porque essa psicóloga não é boa. Exatamente. Então, é uma busca dele. Ele está tentando fazer isso. Você não vai ter como provar nada para ele. Mesmo que você tenha 20 pós-graduações, doutorado,
trabalha há 20 anos, não vai fazer diferença nenhuma. Porque tem uma intencionalidade do consciente dele por trás disso, né? De evitamento do processo psicoterapêutico. E é isso que você tem que falar para ele. Manda na E lata. não tem, e não tem problema, né? E não tem problema. Sabe, nós que temos. Por que que eu gosto muito da psicanálise? Porque para você ser psicanalista, você tem que estar constantemente em análise. E isso que ele faz não é resistência, psicanalista Ruth. Não é resistência. Resistência é outra coisa. E isso que ele está fazendo no primeiro momento, quando ele quer saber se você. Por que que eu acabei tendo uma faminha? Porque como eu sou conteudista, como eu gosto de dar aula, e você também gosta, né, Forlaneto? Senão a gente não estaria aqui fazendo live. Aí as pessoas sentem segurança porque você faz live explicando os conteúdos. Aí você, quando é conteudista, ele não vai ter esse primeiro processo de querer saber se você sabe. E resistir é algo que acontece depois da transferência. Então, antes de resistir, olha eu já dando aulinha, antes de resistir, a pessoa faz aliança terapêutica, faz a transferência. Aí depois que ela entra no processo de resistência. E é lá na frente. Então, a gente tem que... Sabe o que eu acho, Forlaneto? O que falta no Brasil? Por isso que eu fui fazer doutorado na Argentina, porque na Argentina a economia está quebrada. Porque a economia da Argentina está quebrada. Mas a educação da Argentina é algo muito superior do Brasil. Fecha um monte de coisa na Argentina, só não fecha livraria. Sabe, as pessoas têm sede de conhecimento. Ela foi colonizada pela Inglaterra. A Inglaterra as pessoas gostam de ler, o europeu gosta de ler. Então, e o brasileiro, infelizmente, o brasileiro... Agora nós estamos mudando nisso também. A cultura no Brasil, ela tem que ser mais rebuscada. A gente tem que ensinar as pessoas a gostarem de ler. Gostar de ler não só conteúdo da sua área. Gostar de ler conhecimentos gerais. Porque aí você faz neuroplasticidade. Você começa a gostar de ler, você gosta de aprender. Infelizmente, o brasileiro, ele não gosta. Ele não gosta de se esforçar. Com muita tristeza eu falo isso. Salve porque as pessoas saem da universidade, meu Deus, as pessoas saem da universidade muito, muito sem saber as coisas. Muito sem saber. E quantos cursos de psicanálise formam as pessoas sem entender o que são conceitos básicos da psicanálise, Sim. sabe? E olha Eu só... fiz esse comentário da psicanálise na minha segunda pós de gestalterapia. O meu professor de Gestalt era a senhora deve conhecer o Marco Milha Granzotto, esposo da Rosana, lá de Floripa. Ele me explicou psicanálise em 30 segundos, de um jeito que nunca ninguém tinha me explicado, ele era gestalterapeuta. Explica. Explica pra gente, então, Forlaneto. Explica para Cara, esses psicólogos e psicanalistas que estão nos eu vou ser acompanhando. sincero para a senhora, eu vou ficar desconfortável de falar de psicanálise na sua frente aqui, que a senhora é Menino, para especialista. com isso. Doutor Aqui Forlaneto. não. Mas fala um pouquinho para o senso comum entender. A psicanálise é um saber difícil. Forlaneto, sabe por que eu acho que, por exemplo, eu tenho esse vídeo lá no meu canal de YouTube, que está quase 1 milhão de visualizações, que eu estava gravando numa sala de aula, dando aula de interpretação de sonhos. Quantas pessoas pensam que interpretação de sonhos é falar, sonhei com isso, é o quê? Eu falo, não sei, vamos ver o que é. Porque as pessoas acham que é um estalar de dedos. Mas a psicanálise, então vou falar o que você não quer falar, eu vou falar, vou tomar a frente. Psicanálise é a cura pela fala, mas não é falar para qualquer pessoa. Falar para aquele que você vai colocar as demandas nele e ele vai fazer devolutivas com perguntas, muito parecido com a Gestalt. Isso é um Porque ponto. não é de... Hã? Era a primeira confusão que eu tinha era sobre associações livres. Parecia um negócio muito solto, assim, não orientado, né? Falava, mas como assim? A pessoa vai ficar só fazendo as associações, né? A gente pensaria numa linguagem de senso comum, a brainstorm, por exemplo, sem uma orientação. Daí ele me falou isso, cara, essa ideia de psicanalista, não é que o cara não fala nada. O Claro que psicanalista, ele tem fala. dentro das características dos orientadores, dos terapeutas, ele é um dos que é mais incisivo, é o contrário do que as pessoas pensam. Daí foi, cara, foram Eu não sei detalhes sobre como energia que... libidinal, inconsciente, que eram conceitos muito na superfície, né? Daí falava, libido, a gente sempre associava ao desenvolvimento infantil, lógico que é uma energia que a gente tem para a vida toda,
Mas sempre tentava olhar para ela de uma forma superficial e não como algo que gere a vida como um todo, em todo o nível de pensamento e emoção, né, de todo o texto da nossa vida. Ele tem essa parte Vou de carga explicar energética. uma coisa, Furlaneto. Nós estamos fazendo a live. Aí nós trouxemos um assunto. As pessoas vão comentando. Os comentários das pessoas é uma livre associação de ideias baseado na ideia central, que é o tema da live. Isso é associar livremente. Mas tem que ter sempre um fio condutor. E esse fio condutor Isso. é o psicanalista. Porque eu não sei, eu ia falar, te interromper, já te interrompi, né? Porque criaram uma máxima que o psicólogo, o psicanalista fica, igual uma vaca, Isso, a passividade relacionada à psicanálise, né? Gente, são 7 correntes. De repente tem um psicanalista que fica, aqueles muito ortodoxos, que estão achando que estão vivendo ainda em 1939, quando Freud morre. Só que as Entra atrás pessoas do divã lá e evoluíram. fica quieto. Sabe? O Freud atendia as pessoas 5 vezes por semana. Ele não atendia uma vez na vida, outra na morte. Ele atendia segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Porque ele queria fazer a pessoa falar, colocar para fora aquilo que estava angustiando ela. É um esvaziar da chaminé. E aí as pessoas falam, você não tem jeito de psicanalista. Eu falei, qual é o jeito de psicanalista? Sabe? Essa escuta terapêutica é ouvir a pessoa e fazer a pessoa falar não de forma atrapalhoada, que as pessoas pensam que livre associação de ideia é falar de tudo, falar do pai, da mãe, da tia, do avô. Não, isso é confusão mental. Aí o meu paciente que mora na Inglaterra, Cássia, talvez os ingleses, mas que ele está falando, que ele mora lá na Inglaterra e ele é meu paciente dos grupos de terapia. Mas lá tem os ortodoxos, como tem os ortodoxos no Brasil, como tem os ortodoxos na Argentina. Sempre vai ter. Vamos fazer uma analogia do judeu. Tem o Agora judeu que é só Silvio ver o Santos. exemplo, imagina uma psicanalista falar que fulano é seu paciente numa aula online para mais de 100 pessoas. Quando eu falo do senso de julgamento do politicamente correto, podemos associar de novo ao tema, né? Exatamente. Sem saber que tipo de vínculo você tem com essa pessoa, como vocês fazem esse trabalho, qual liberdade vocês têm um com o outro. Mas tem pessoas, o Cristiano é aquele que me falou desse livro, todas as vezes que eu vejo Cristiano nas lives, eu vou falar do livro que ele me falou, que ele falou, Cássia, eu tenho esse livro é maravilhoso. E eu comprei o livro e eu tenho feito análises com os meus pacientes com o livro que o Cristiano me indicou. E todas as vezes que o Cristiano estiver perto, eu vou acreditar ele, porque ele me deu uma ferramenta para eu usar, para mandar alguns pacientes ler, para poder entender essa criança interior, porque perguntaram a Freud, você atende criança? Ele falou, só atendo crianças, as crianças que estão dentro das pessoas. E quantos de nós, né, temos... A gente tem que ter essa coisa de saber. Agora, tem pessoas que eu atendo, Furlaneto, que se entrar na live e eu ver, se eu falar, a pessoa fica constrangida. Mas quem tem que saber isso é o que está do lado de cá, na posição de condutor, de cirurgião. O que é um psicanalista? Você joga a vara de pescar e você fica pescando ideias. Isso é uma livre associação de ideias. Quando eu postar o vídeo, vocês que estão perguntando o nome do vídeo, eu vou postar daqui a pouco no feed do Instagram, vocês printam quando eu postar. Eu já mostrei. Aí você vê e printa. Porque nós temos que ser aquele que tem que pescar ideias. Nós temos que pescar. Aí começa a livre associação de ideias. A questão é que a psicanálise, ela nasce ali junto com a psicologia, né? O Wundt estava nascendo o estruturalismo da psicologia e Freud estava lá construindo, um médico neurologista. E nessa época, eu penso que tinha também essa coisa, tanto que o Freud foi rejeitado, que acreditava-se que era uma doutrina dos judeus, que Freud era judeu, é judeu, né? Então, assim, hoje, as pessoas não rejeitam umas às outras também? Só que hoje está muito potencializado as coisas. Hoje toma tudo uma dimensão muito grande. Furlaneto, eu faço muitos grupos pela Zoom, pela plataforma Zoom. Dependendo de alguns grupos que eu estou e dependendo de devolutivas que eu faço,
eu me preocupo com o que eu vou falar com algumas pessoas, que nem todas as pessoas têm estrutura de ouvir algumas devolutivas, porque ela está tão sem construção ainda psíquica, que você tem que ter tanto cuidado para falar com a pessoa, porque senão tudo ofende a pessoa. Igual E uma esse é o criança. mundo. Igual uma criança, sabe? Assim, e aí você fala, meu Deus, o homem tem 40 anos, ou a mulher tem 40 anos, mas se eu falar, dependendo do que... Neto, eu tenho essa voz grave, não tenho? Eu tenho uma voz grave, uma voz maravilhosa. Eu acho minha voz maravilhosa. Uma voz grave, uma voz que parece que eu estou certa em tudo, porque a voz facilita a minha vida. Um timbre grave, um timbre, sei lá o que é o meu timbre. E aí, dependendo do que eu falar, não, não pode. A pessoa fala, você está brigando? Eu falo, não, não estou brigando. E a pessoa fala, mas por que você falou assim? Aí eu vejo, aí eu tenho que perguntar, fala do seu pai, fala da sua mãe. Aí eu tenho que falar assim, porque a pessoa já está fazendo uma transferência para mim, colocando as questões dele como se eu fosse aquele pai que estava lá no passado, ou aquela mãe, ou aquela tia, aí não importa, né? Eu tenho que ir severamente punindo. E Neuro aí a associou pessoa... na hora e nem se deu conta. Exatamente. Isso é associação livre. E aí as pessoas imaginam que a associação livre é uma coisa... Porque Freud, quando ele escreve, ele estava ensinando uma teoria. E é óbvio que você tem que ler Freud com a mente aberta. Eu gosto muito da neurociência, sabe, Neto? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar. E um dia desses, conversando com a minha amiga, a doutora Leila Miguel, que é médica, psicanalista e neurocientista, ela falou, Cássia, no livro Compêndio 7 do Freud, que ele fala das fases psicossexuais, ele já falou da neurociência. Ele falou de neuroplasticidade. Eu falei, Leila, é porque quando Freud nasceu, a neurociência não era o que é hoje. Hoje, Neto, nós estamos em 2020. Quando eu falo de neurociência, muitas pessoas pensam que neurociência é neuropsicologia, que é diagnóstico, que neuropsicologia dá diagnóstico para as crianças, né? Que tem déficit de atenção, que aplica testes. Então, e na nossa área, a nossa área. Então, e eu, Neto, uma outra coisa que eu gosto mais de andar com jovens, tá, Neto? Eu acho que os jovens é mais curioso. Eu vejo que as pessoas da minha idade, elas já estão com a desistência, elas não querem mais aprender, elas não querem estudar. E eu vejo que essa nossa área, a área da psicologia, é uma área que está embarcando nesse politicamente correto, sabe, Neto? Eu vejo que é... Você sente isso? A nossa área da psicologia? Eu senti isso faz tempo e percebi isso conforme eu fui me afastando dos próprios eventos do Conselho Federal, os temas, a maneira como abordava, muito incisivo em julgamentos de politicamente correto, né? Até entendo e valorizo meu conselho, eu sigo meu código de ética à risca, mas comecei a discordar de alguns posicionamentos muito incisivos em algumas coisas, mesmo com boa intenção, que é aquilo que a gente falou de pai e mãe. O que eu estou querendo dizer para quem não é psicólogo não vai entender, mas o Conselho Federal e os regionais de psicologia que vão seguindo, eles tentam proteger todo e qualquer nível de demanda discriminativa, de minorias, de preconceito. Isso é necessário e tem que ser feito, e a nossa profissão é uma que pode contribuir muito com isso. Mas a partir do momento que você toma um comportamento, uma postura em alguns pontos exagerado, você pode causar um mal entendimento ou até uma aversão em relação àquilo, né? É muito delicado, porque você fala, pô, o conselho está trabalhando errado. Não, ele está usando os temas que precisam ser abordados. Mas aí falta talvez aquele, para mim, né? Assim, eu estou falando do que representa para mim. Falta aquele toquezinho justamente do que nós estávamos falando antes, de saber para quem você está falando, em quais contextos, em quais situações. Eu vejo, eu acompanho o Conselho Federal, eu uso o Twitter para acompanhar notícias, que eu acho assim, eu deixo aquele aplicativo separado só para isso. Lá eu acompanho político, acompanho economia, acompanho coisa de saúde. E as notícias que vêm, cara, o tema é bom, mas a mensagem é muito pesada, a forma que passa a questão do politicamente correto, né? É muito complicado.
Assim, quem é psicólogo aí tem, não sei como são os outros conselhos, aqui em Campo Grande é o CRP 14. Tem ótimas pessoas lá dentro, né? E bem claro, pelo amor de Deus, não é uma crítica aos profissionais que estão fazendo isso. Mas é preciso tomar cuidado com a linguagem que se escolhe e trabalhar os temas relevantes, seja numa sessão de terapia, seja num conselho organizador, ético, seja dentro da sua família, seja no seu relacionamento, seja no seu trabalho, dá tudo na mesa. E qual que é o intuito de qualquer mensagem? Por que que eu coloquei lá aquela simplificação do nosso título, né, do que o politicamente correto está, né, não coloquei nem pode, eu acho que ele está prejudicando sua saúde. Porque ele é um agente limitador das suas associações livres. É o social que a doutora estava falando. Exatamente. Você deixa de pensar quando você se apropria de algo elaborado pelo outro. E ali acabou. Não interessa quão boa foi a intenção, de onde veio, se é papai, mamãe, maridinho, filhinho, tanto faz de onde veio. Se você limitar a sua própria capacidade, em Gestalt a gente gosta muito de usar o termo de se ajustar criativamente, deixar sua consciência, seu self funcionar por si só e criar um ajuste para o meio, né? A gente nem separa Gestalt pessoa do meio, é tudo a mesma coisa. Você não vai conseguir ter boa qualidade de vida. Qualidade que eu vi de vida que eu falo, gente, não é filosófica, tá? É viver bem, pô. É ter saúde, é ter um relacionamento legal com seu filho, é ter intimidade com seu esposo, é ter dinheiro no banco, é ter uma percepção espiritual que te faz bem, é ter conhecimento político que contribui com a sociedade, é ter o lazer do jeito que você gosta, ele ser funcional na sua vida. Qualidade de vida é isso, não. Porque às vezes a gente fala, fica parecendo coisa só de Exatamente. saúde, né? Não. É meditar, pode ser meditar também, mas não necessariamente você vai precisar meditar Ninguém para ter medita qualidade de 24 vida, horas, né? Ninguém né? medita 24 horas, né? É muita fantasia que eu acho que às vezes as pessoas, porra, Neto, como nós somos da área da subjetividade, eu sou muito feliz porque eu venho da economia, né? E eu gosto de saber que eu gosto de matemática. Eu gosto de saber que eu tenho a economia como a primeira formação minha. Então, assim, eu vejo muitos psicólogos muito buscando Shangri-La, assim, a Terra Prometida. Não sei se você já assistiu esse filme, acho que não, que é um filme muito velho. Shangri-La era a Terra da Felicidade Eterna. Eu falo, gente, aonde que está essa Shangri-La? Todos os dias a gente tem que batalhar para essa felicidade, e felicidade é o que você falou. É batalhar para ter dinheiro no bolso, é batalhar para estar bem com as pessoas, é batalhar para ter uma casa legal. E isso, parece que às vezes, quando a gente fala isso, você está. Porque o Brasil, infelizmente, tem uma aversão ao dinheiro, né? Porque aqui no Sim. Brasil, quando você ganha dinheiro, as pessoas falam que você está roubando. Você não está ganhando dinheiro porque você está trabalhando, não. Você A está maioria roubando. das pessoas não gosta do dinheiro e nem sabe disso. Não gosta. Não Exatamente, gosta. porra, Se você Neto. investigar e ela fizer uma análise, a senhora acha isso nela. Não gosta. Tem aversão a Exatamente. dinheiro. Aqui, e as pessoas falam assim, eu sou simples. Eu falei, simplicidade é um departamento e você gostar de... Gente, dinheiro é uma coisa neutra. Você que dá aquele peso a ele. E a gente tem que ter esse valor na vida. Porque as pessoas confundem muitas coisas, Neto. Tem gente que tem muito dinheiro e é humilde, tem gente que tem pouco dinheiro e é humilde. Tem gente que tem muito dinheiro e é arrogante, tem gente que não tem dinheiro e é arrogante. Então nós temos que ter esse entendimento. Quantas pessoas estão entendendo conceitos básicos da vida de uma forma completamente distorcidas? Assim, e é assustador, as pessoas, parece que as pessoas têm que voltar ao ensino fundamental para aprender de novo algumas coisas. Ao nome do filme, ó, a querida está botando Horizonte Perdido, que tinha uma cidade chamada Shangri-La. E tinha a Olivia, Ah, uma Olivia que fez um papel até de mãe de Jesus num filme aí, que eu não sei o nome dela. Ela era lá, a Shangri-La, a terra da felicidade eterna. Obrigada por ter falado o nome do filme, eu nem pessoal, sabe o lembrava. que é legal fazer aí para ajudar? Printa essa frase com a recomendação do filme e marca o meu Instagram da doutora para já ficar divulgado para as pessoas, já que é um filme com uma Isso! mensagem interessante. Printa ali, Ana marca Psicólogo Maria, Planeta e a doutora Cássia Rodrigues. Ana Maria, quando Quem puder, por essa live gentileza. for postado, escreve esse filme lá para as pessoas dos comentários ter acesso a isso. Porque os comentários não ficam depois, mas se você puder, Ana Não. Maria Cruz,
escrever quando eu postar essa live no comentário. Gostei da sua Esse lance ideia. do print aí, eu aprendi essa semana com a equipe nova aí que eu tô trabalhando. É tão facinho, né? Que é só passar pro lado e marcar. Já fica registrado. Então você printa Como, um bom Forraneto? momento. Fala aí, Oi? explica aí para mim. Passa pro Aqui no lado. print sai o comentário. No meu, para tirar print, eu faço assim na tela. Só esfrega a mão. Ah, Ele tá. capta a tela. Mas acho que se apertar dois botões também, tem outras formas Eu de não vou nem printar a mexer tela. porque eu tenho medo de. Eu tenho medo Já de. desliga a live, cai É, tudo. então, mas gente, aqui eu sou da época dos dinossauros. Eu já estou até muito evoluída. Quando o dinossauro era vivo ainda. Não sou nem do. Obrigada, Ana. Não, não é no YouTube, não, Ana. Eu vou postar esse vídeo aqui no feed do Instagram. Que a gente está no Instagram, né, gente? Nós não estamos no YouTube. Então, mas eu achei interessante ela saber o nome do filme. E esse filme é um filme que eu assisti quando, lá na época que os dinossauros eram vivos. Então, assim, e outra coisa, Furlan Neto, faltam nas pessoas essa capacidade de querer realmente aprender, Furlan Neto. De querer aprender mesmo, sabe? O, o Alves, a Alves, acho que é a menina, Mary Alves está falando, os humildes não são bobos, porque a gente tem que confundir ou humildade com subserviência. Humildade, Furlan Neto, o que eu acho que é humildade? Assim, o que eu penso? Humildade não é roupa simples. Às vezes tem gente que usa roupa furada e não é humilde. Humildade tem a ver com capacidade que você tem de aprender com as pessoas. Eu acho que humildade é quando você reconhece que você não sabe tudo. Humildade é quando você tem vontade de ser parecida com alguém, você se espelha nas pessoas. Então, são tantas características que o humilde tem, e às vezes as pessoas Humildade confundem pode até associar da palavra humano, né? Você ser humano. humano, Ser gente, humano. ser humano. O que é um ser humano? Um conglomerado de emoções. Nossa, Forlan Neto, pronto. Por isso que eu faço live com você, Forlan Neto, que eu aprendo. Eu Humildade tem também a ver com aprendo é a bastante. mesma raiz, é a mesma raiz, né? Humano, Uhum. humilde. Gente, assim, Forlan Neto também é cultura. E quem é humano, ele é ser humano, né, Forlan Neto? E ser humano... Ó, eu gosto demais de animais, sabe, Forlan Neto? Eu gosto, na minha casa tem 2 Golden Retrievers, e eu gosto demais dessa pureza que os animais têm. Essa coisa de... A vida dos animais é uma vida muito simples. Eles não estão Sim. interessados de estar com um carrão bonito para mostrar para o outro. Você tem que ter um carrão bonito para mostrar para você. Você tem que mostrar para você. Eu tenho um carro que eu comprei, uma SUV, que eu comprei tem um ano e pouco que eu comprei. Furlan Neto, já tem um ano e pouco que eu comprei. Quando eu entro no meu carro, eu tenho a maior felicidade de entrar naquele carro e saber que eu tenho aquele carro, que a vida me deu aquele carro muito mais que um dia eu imaginei. E às vezes as Hum. pessoas estão sempre atrás da Shangri-La, né? Do carro melhor, do outro carro melhor. E isso não é uma característica de felicidade. Por isso que a Sim. gente está muito competitivo, a gente está muito consumista, sabe? Deixa eu ler uma A que a gente pode psicóloga até escreveu. associar a palavra merecimento, né? O real merecimento é Merecimento. outra palavra muito distorcida também, né? Explique então, Forlan Neto. Gostei de você fazer essa associação. Pode explicar. Que tem a ver Eu com vejo essa merecimento mesmo. distorção, por exemplo, uma coisa que aparece muito com pessoas que buscam atendimento clínico e estão mal por N motivos, é que elas acreditam que elas merecem algo que elas não têm. Tá? Nossa, Então aqui a gente perfeito. pode ser até fazer aquele vínculo, a questão dessa fuga da realidade, que a gente falou do politicamente correto, que te trava, você não pensa com a sua própria cabeça, você começa a se apropriar de várias coisas, começando com papai e mamãe, depois vai desencadeando efeito cascata dos outros níveis sociais, o ser humano é um ser social, e você vai criar uma realidade em cima disso. Então gera uma confusão, porque você, mesmo que você crie uma realidade em cima disso, você ainda tem sua própria subjetividade, sua própria psique, seu próprio ego, vamos colocar assim, seu próprio self, seu próprio você. E ele fica rebatendo lá dentro, querendo sair. Ele quer se desenvolver. E aí vem essa sensação que você deveria merecer o que ele acha que tem que ser desenvolvido, e você não tem. Por exemplo, quantas vezes eu já ouvi de pessoas que estudam muito e trabalham várias horas,
Eu não acho justo, eu estudo muito, eu tenho pós, eu tenho mestrado, e eu trabalho, eu me esforço, eu mereço ter sucesso financeiro. Aí eu pego e falo para a pessoa, você não merece. Porque você falou que você estudou, você não me falou que você sabe sobre dinheiro. Você está falando que você merece ter dinheiro, você falou de estudo, você não falou de dinheiro. Daí ainda nem cai a ficha da pessoa. A Gente, associação que dela é de uma brilhante coisa isso. que foi registrada lá atrás, que o papai falou, estuda bastante que você vai ganhar dinheiro. Ele se apropriou daquilo e de repente estudou bastante e não ganhou dinheiro, pronto, acabou a vida é inferno, não vai, depressão, é ansiedade, e nada dá certo, e nada para mim funciona. E continua repetindo o padrão, continua estudando bastante, não entendendo nada de dinheiro. Quando a Nossa pessoa, Senhora. quantas pessoas, eu passei, ó, eu fiz um levantamento, estava falando sobre economia, eu adoro, estudo economia, mas é senso comum, faço minhas pesquisas autodidatas quando preciso entender coisas que vão interferir na minha vida, né? Aí eu peguei, fiz um levantamento mais ou menos de mais de 200 casos que eu já atendi, que eu tinha feito essa pergunta, eu estava com essa pergunta na cabeça há muitos anos fazendo, né? Você entende o que é a escala econômica? Como você faz para escalar um negócio, para escalar um negócio? De 200, 2 sabiam o que era isso. E você não ganha dinheiro sem escala. O economista sabe disso de trás para frente. Não existe ganhar dinheiro sem um nível de escala. Dinheiro no nível de independência financeira, tá, gente? Dinheiro para você pagar o pãozinho, a cerveja do fim de semana, você vende bala na esquina que você ganha. A pessoa não sabe o que é. Aí, desses outros 198, você fala, ó, vou te recomendar essa leitura aqui de um artigo do economista que eu vi. Não lê. Porque para ela ler, ela tem que sair da bolha e desconfortar todos os politicamente corretos que forem projetados nela. Imagina você chegar na casa lá do seu pai, que falou para você estudar para passar no concurso, e falar, não, mas eu vi um psicólogo fazer uma live, ele falou que se eu não entender de escala econômica, e ele me orientou esse artigo científico desse economista, que é PhD lá em Harvard, e aqui na escala econômica fala que o concurso público não é a melhor coisa para ter independência financeira. Fala lá pro seu pai, pro sua mãe, pro seu esposo, isso daí pra você ver. Nunca mais vai deixar você assistir o psicólogo que falou isso pra você. Aí o que você faz? Você volta aqui para se manter na zona de conforto de todos politicamente Exatamente. corretos. A criancinha Exatamente. protegida aqui, ó, para fazer a associação correta. Se sair, leva pancada. Mas se sair, vive a vida e sente coisas incríveis a Exatamente. nível positivo. Incríveis. Exatamente. E eu gosto muito disso que você explicou, Forra Neto. Muito. E isso é o que permeia a minha vida. Eu lembro quando eu fazia economia, eu me formei com 20 anos em economia. Eu sou filha de professora, né? Minha mãe tem uma escola desde que eu tenho 9 anos de idade. Graças a Deus pela vida da minha mãe. E quando eu fiz 18, 19, eu não lembro, assim, ela falou, estuda para passar na Caixa Econômica, que você vai ter emprego garantido. Mas lembra que nós estamos falando de 1978, tá? Eu falei, eu não vou estudar, Era porque uma para passar no orientação concurso. à frente do tempo. Mas é porque ela tinha um negócio, né? Mas eu Uhum. falei, eu não vou estudar. Olha só, o pensamento meu, como eu não, eu quebrei algumas máximas da crença deles. Meu pai não, meu pai ele era o empreendedor. Foi meu pai que fez minha mãe começar a escola. Minha mãe era uma excelente professora na escola, em um grupo escolar. Papai falou assim, eu lembro disso com 9 anos de idade. Olha meu pai como já tinha uma visão à frente do tempo. E meu pai só tinha o ensino fundamental. Meu pai falou Java, minha mãe chama Java, o nome de uma ilha da Indonésia. Meu pai chamava José Pena. A minha sobrinha no Rio fez uma escola e está dando muito certo. Você é a melhor professora do grupo, todo mundo quer estudar na sua sala. Vamos fazer uma sala e vamos começar uma turma. Aí mamãe, não, 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 porque quem não é empreendedor fala não. Papai falou, ô Java, se de tudo der errado, vira um quarto para as meninas. Nós éramos 3 meninas nessa época, 9, 5 e a diferença de idade de 6 anos de idade, uma escadinha na minha família de origem. E deu certo a escola. Eu estudei na escola da minha mãe com 9 anos de idade. E foi assim que começou. Minha mãe sem a coragem, meu pai com a coragem. Então, e aí eu lá com 18, 19 anos, ela falou, faça o concurso da Caixa Econômica. Eu falei, não. Eu gosto de estudar matérias que eu gosto. Eu não gosto de estudar matérias só para passar no concurso. E não fiz, nunca fiz concurso na minha vida. Sempre fui contra concurso para eu. Eu não gosto da estabilidade. Eu gosto da instabilidade. E quem ganha dinheiro é quem gosta de instabilidade. Quem gosta de estabilidade
estuda para concurso e fica disputando uma vaga com 1 milhão de pessoas. Eu estou falando da minha visão de mundo, tá, Sim, Porra sim. Neto? E meu É filho, quando aquela forma em coisa, né? Uma direito... pessoa pode ser totalmente ajustável nessa condição do concurso, da estabilidade, se a cabeça dela for alinhada com esse estilo de vida, com esse tipo de valores, etc. Não tem Meu problema marido nenhum. é funcionário público, ele é um auditor da Receita Federal, ele tem 40 anos de Receita, ele ainda trabalha. Porque eu não deixo ele aposentar. Porque eu falo, José, no dia que você aposentar, você morre. O trabalho, e ele pode trabalhar até 75 anos, que eles deixam, né? O trabalho não é tripalho, não é enforcamento, o trabalho é felicidade. Freud perguntaram a ele no final da vida dele, e aí, Freud, qual é a do ser humano? Ele falou quando ele consegue amar a si e amar ao trabalho. Aí ele encontrou a Shangri-La. Quando ele consegue amar a si, é amar e trabalhar. Muitas pessoas distorcem e pensam que é amar o outro. Não, é amar a si e trabalhar, e amar trabalhar. Isso é a pulsão que impulsiona, é o eros da vida das Às pessoas. vezes É até o... pior, né? A distorção, ser amado pelos outros. Aí complica Aí mais um não, pouquinho, hein? aí vai visitar nosso consultório. E quando meu filho forma em advocacia, em direito, né? Advocacia é ótimo, em direito, já com a AB e tudo, ele fala, vou fazer um concurso. Eu virei para ele e falei, Lorenzo, você com 20 e poucos anos fazer um concurso e entrar ganhar 5 mil, você vai achar a coisa mais sensacional do mundo. E quando você tiver 35 anos? Vamos ser empreendedores? E aí ele é um empreendedor, ele é um advogado empreendedor. Então, assim, só que ser empreendedor no Brasil é algo que as pessoas não querem ser. Fula Neto, pode ser empreendedor. Quando você for fazer um picolé para vender, que você faça o melhor picolé. Quando você for fazer uma live, que você faça a melhor Agora a live. senhora chegou no ponto principal, fazer o melhor. Fazer o Mas, ó, melhor. por O que que eu melhor não admiro o seu Instagram? necessariamente, de novo, é o politicamente correto. O melhor é o melhor. E você pode. Não o que Todo ninguém mundo acha ou pode. pensa. Que você pode. O que é o melhor aqui que eu penso? Nós fazemos uma live, eu vejo que a gente é bem sincronizado nisso. Eu tento dar as melhores informações que eu tenho sobre o tema. E eu vejo nisso a senhora também, a gente fala, a senhora fala muito de livro, eu falo de vivências, gosto muito de caso clínico, cada um com sua característica. Mas a gente fala o resumo daquilo que a gente mais sabe, que mais tem fé que seja bom para alguém. Através da E a experiência gente dá profissional com e empírica. excelência, né? Por que que eu Uhum. admiro o seu Instagram, Furlan Neto? Porque, assim, se eu pudesse, eu repostava todo o seu Instagram, mas aí ia ficar o seu Instagram no meu. Sabe? É. Todas as frases, eu admiro que você mudou agora, fez uma arte grande, eu que sou over, Agora eu que é tenho uma quem cuida. equipe comigo, agora tá diferente, né? Agora não é só eu leigo Ah, aqui por isso fazendo que tudo. mudou. É. Gente, Agora eu tem a vi. pessoa do vídeo, toda especial, a da imagem, da copy. Agora só tô com gente fera ao meu lado. Agora eu tô do jeito que Olha eu só, gosto. Tô me sentindo por burro em um isso. monte de coisa e tô aprendendo um monte com esse pessoal. Mas é porque eles dominam isso, igual eu tenho as meninas Eles do são estúdio As experts em Manas. áreas diferentes da minha. Exatamente. Aí a gente pode ter mais capacidade de fazer o que a Isso. gente gosta. Agora eu posso produzir mais, porque eu deleguei algumas Olha, fulano, coisas. e eu percebi que algo mudou no seu Instagram. Eu percebi. Só que olha só que impressionante. E aí as pessoas, olha só, fala Neto, doutora Leila Miguel, doutora Alexandre dos Santos são os meus parceiros, né, da minha empresa. Eu sugeri os dois fazer as artes lá com a empresa do Estúdio As Manas. Os dois estão fazendo, porque eles podem fazer, elas fazem, as meninas fazem o Instagram perfeito e sobra tempo para a gente fazer outras coisas. Não Isso é um sobrecarrega pensamento. muito, né? Essa é outra Eu coisa, não né? teria Aprender tempo. a delegar. Esse é um exemplo que eu falo, por exemplo, a gente fala de politicamente correto. Eu fui criado para resolver tudo, sozinho. Como assim? Sabe aquela criação de você estar numa mesa, eu levanto para ir pegar a água do outro lado, eu não peço para alguém pegar para mim. Aí eu fui querer empreender. Aí você vai lá estudar sobre as coisas, você descobre que você não dá um passo para frente pegando a água sozinho o resto da vida. Aí você vai ter que mexer Exatamente. dentro de você em um monte de coisa bem mais funda que isso, que envolve papai, mamãe, envolve as primeiras relações sociais Exatamente. fora de casa, para conseguir começar a deixar a pessoa te passar água, fazendo uma analogia, alguém fazer uma arte para mim, alguém editar um vídeo meu,
alguém sugerir um gatilho, uma fala, um detalhe um pouquinho diferente para a mensagem ficar mais clara para quem está ouvindo. Quem deu a sugestão do título, o título é eu que dei a sugestão, mas quem me deu um toque foi uma pessoa da equipe. Falou, E Júlio, o ficou título não está ótimo. tão claro. Sim, Ficou dá para ótimo. entender, mas você tem que ler, é um título reflexivo. As pessoas precisam de um negócio mais rápido. Eu falei, cara, vamos embora. Assim, 5, 10 minutos a gente conversando, mandei para ele editou a imagem que o pessoal da sua equipe lá já tinha feito, que foi maravilhosa. Pronto, estava feito. É uma coisa que ia demandar um tempo enorme se eu fosse fazer sozinho, né? Então isso é tentar começar com servindo como exemplo aqui, até me expondo um pouco, né? Eu saí ali do meu politicamente correto, de achar que eu tenho que fazer tudo, fui criado assim, foi como na minha cabeça foi moldada, não depender de ninguém, tocar assim, tocar assado, e entender que o mundo que eu vivo é diferente. Então eu tenho que aprender a Exatamente. pensar com a minha própria cabeça aberta, fazer minhas novas associações aqui e me ajustar dentro do que eu preciso para viver bem. E para isso eu tenho que Exatamente. sair fora daqui. E Só isso aqui é sendo humilde, né? desconfortável. Isso, Furlan Neto. Isso é ser humilde, é reconhecer que a gente não sabe tudo, que a gente precisa de outras pessoas e Sim. outras pessoas para fazer algumas coisas até melhor do que a gente, sabe? Porque eu, igual a Kênia, que é do Estúdio As Manas, ela não faz as artes sábado e domingo. Sábado e domingo sou eu. O Instagram chega a dar uma queda. Porque, gente, eu tentando fazer é a mesma coisa, Deus me livre. E a gente reconhecer que a gente precisa Sim. das pessoas, sabe? Eu penso que a vida é uma corrida de bastão, sabe, Forlan Neto? Eu acho que é uma grande corrida de bastão, que a gente precisa de Acho que o pessoas. melhor reconhecimento é o contrário do politicamente correto. Eu acho que o que caiu a ficha para mim, Exatamente. para concluir meu exemplo, eu não preciso ser foda em tudo. Na verdade, eu não preciso ser foda em nada. Não preciso nem ser foda Exatamente. como psicólogo. Não preciso. Exatamente. Só preciso Eu ser um bom penso que você. psicólogo para mim e para as pessoas que têm contato para mim no melhor que eu consigo ser. Bom, mais nada. E uma coisa que você deve ter. Eu tenho uma. Às vezes eu tenho a sensação que eu não sei as coisas. Quanto mais eu leio, parece que mais eu acho que eu não sei. Aí eu fico com aquela busca. Uhum. Não é nada compulsivo, não, porque daqui a pouco já vão falar que eu sou compulsivo, sabe? Nossa, as pessoas vivem me dando diagnóstico. Eu falo, gente, eu tô cheia de diagnóstico, sabe? Então, essa coisa meio insaciável de querer sempre. Porque eu gosto de dar o excelente para as pessoas, sabe, Furlan Neto? Amanhã eu Uhum. vou passar o dia dando aula. Então, eu sempre dou uma aula, assim, como se a aula eu estivesse recebendo. Eu tenho lá agora no canal de YouTube membros exclusivos. Eu adoro quando as pessoas falam que a live é uma live de 1h30, que parecia uma aula brilhante. Eu falo, gente, estou conseguindo atingir o objetivo de dar com excelência as coisas. Eu Sim. primo pela excelência, porque eu gosto de receber a excelência. Eu gosto da excelência. E, Neto, falando nisso, eu tenho que encerrar. Vamos encerrar. Então, Mas daí a nós vamos gente fazer outro organiza agora um em próximo novembro. momento. Vamos Nós vamos dar uma fazer. continuidade. Pensa-me um tema, me manda um tema, Neto, para a gente fazer em novembro. Uma Vamos nova pedir para o live. pessoal sugerir para a gente. Quem gostou aí da live, vamos fazer assim: print e sugere o tema. Marca a gente e sugere o tema que você quer para a Mas aí tem próxima que live. marcar eu e você. Tem que Isso. marcar Para a gente Júlio. ver e para as pessoas verem os Qual é temas de seu interesse. Instagram? Qual é seu... Psicólogo Furlaneto. Mas eu vou @psicólogo marcar Furlaneto. lá, eu marco sempre você. Daqui a pouco eu marco. Porque daí Qual a o gente vai tema? alinhando o tema já de acordo com o que as pessoas estão vivenciando aqui e vai se tornando uma comunidade, né? Pessoas com interesse em Isso, algo. Vira um isso. movimento, da gente poder aprofundar Neto, mais, né? você é sempre brilhante. Então, aí Obrigado, meu você amigo. que vai escolher o tema agora. Você vai fazer a enquete, você vai fazer a seleção e você vai fazer o tema. Você vai escolher. E Pode aí deixar. você pode escolher. Ou o seu pessoal faz o post ou o meu. Aí a gente Uhum. escolhe. Pode Tá? Eu deixar. vou deixar o seu fazer, sabia? Que eu acho que o seu tá precisando de trabalho. A minha já fez muitas. Vamos, a gente adora essa parte do trabalho. Então, ó, você vai escolher o tema, eu só vou dizer o dia, porque eu trabalho tanta noite que aí eu vou te dizer só o dia. E aí Tranquilo, amigo.
e o povo vai ajudar a gente. Vai ser você decide. O tema vai ser... Exatamente. Aí, não vai ser nós mais que vamos definir. A gente não define mais nada. A gente só vem aqui e tem que falar. A gente tem que saber a matéria. A gente vai Adorei falar a o que live eles de querem hoje. aprender ou ouvir algo sobre. Exatamente. Forlaneto, você é um querido, sabia? Você é uma pessoa muito querida. Beijo, Gosto muito de obrigado. você. Admiro a senhora. Então, a gente vai ter a próxima live em novembro. O tema vai ser os meninos e as meninas que vão decidir. A Cris está falando assim, amei, sextou. Hoje a gente sextou, É, né? sextou. Começando os Sextou. trabalhos. Amanhã o dia todo dando aula, tá? Obrigada, Fulaneto. Tá? Obrigado. Beijo no coração a todo mundo. Obrigada a todos Obrigado a vocês que estão todos. com a gente, tá bom? Obrigado. Beijo. Já vai estar postado agora no feed do Instagram. Tchau, Tchau, gente. tchau. Beijão. Tchau. Obrigada, gente.